Primeiro, agradecer ao Brunelli, à organização, ali, Urânio, grande amigo, e dizer que é um prazer estar aqui para falar de um assunto relativamente árido, porque ele envolve regras, critérios. E quando a gente fala sobre esse tema, normalmente as pessoas não têm muito interesse. Mas eu queria que vocês prestassem atenção, porque são os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, que são traduzidos mais adiante, em alguma instância, nas regras que a gente precisa seguir. Então, fazendo uma breve história, eu sou psiquiatra. Meu CRM é 1263, mais amigo meu aqui, alguns dos amigos ali, é Lúcia e Everaldo, é um pouquinho antes de mim. Meu RQ é 539, como psiquiatra, e eu preciso fazer essa declaração porque não está na apresentação, esqueceu de colocar. E não tenho conflito de interesse com a matéria. Eu sou representante de Alagoas do Conselho Federal de Medicina desde 2009. Eu fui para o Conselho Federal de Medicina motivado por algumas tarefas, alguns desafios. Eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas durante 3 gestões conduzidas pelos médicos, nunca por profissão do meu nome. E tive muitas dificuldades para colocar em prática algumas das obrigações do Conselho, como fiscalizar os ambientes médicos, exigir condições para que os médicos e os demais profissionais trabalhassem com segurança, controlar a publicidade inadequada. Hoje em dia, a gente tem uma regra bem moderna, PECIA, de 2023, mas que continua sendo pelo desconhecimento da sociedade. Contrariar, a gente vai estar fazendo um esforço muito grande hoje mesmo. Nós estamos recebendo conselheiros de todo o Brasil, conselheiros dos conselhos regionais, para debater essas questões. Eu vou contar brevemente para vocês 2 dificuldades durante o meu período como presidente do Conselho de Medicina. O primeiro foi quando, depois de 2 anos fazendo tratativas com o governo do Estado, nós resolvemos fazer uma interdição ética de alguns ambientes onde os médicos trabalhavam. E eu tinha certeza que estava agindo corretamente, porque durante 2 anos nós nos reuníamos, fazíamos uma ata, registrávamos, pactuávamos as soluções e tempos depois a gente voltava para fiscalizar o ambiente e nada havia acontecido. Então, um certo dia, nós resolvemos fazer o que o Rio Grande do Sul fez, primeiramente, e interditamos 4 ambulatórios de 24 horas. Não tinha a menor condição para o trabalho do médico e assistência adequada às pessoas. E, naturalmente, como é obrigatório, o governo recorreu à Justiça Federal, que é a instância para a qual as pessoas recorrem quando o Conselho de Medicina é uma autarquia federal. O juiz, doutor Paulo Cordeiro, me chamou para conversar comigo. Disse: Manuel, a gente sabe que Alagoas não deveria estar da sua boa vontade, da sua boa fé. Você quer o melhor para a medicina. Agora, eu quero saber de você o seguinte: você seguiu os preceitos constitucionais garante a defesa de contraditório? Ou me diga onde está escrito que é obrigatório ter em alguns ambientes esse ônibus de estetoscópio permanente? Não, isso é fácil. Primeiro, eu tenho todas as atas. Vou mandar para o senhor. E quanto à infraestrutura que a gente está exigindo, é muito fácil. Eu vou pegar lá nos manuais do Ministério da Saúde. Não tinha canto nenhum, sabia? Não tinha em lugar nenhum. E as atas, aliás, hoje não valiam, porque eu devia ter feito uma autuação, dado prazo ao governo para se defender, e ele estabelecer um critério, uma programação para recuperar os ambientes. E aí, quando eu descobri
que a gente não tinha em canto nem escrito que era obrigatório ter tensão, cetoscópio, termômetro, não disse para mim. Eu vou escrever isso no Conselho Federal de Medicina, todo. Há 15 anos, eu instituo um sistema robusto de controle e fiscalização da medicina, que agora está nas últimas etapas. Eu deixei, era terceiro vice-presidente, passei para primeiro vice-presidente, e meu substituto vai continuar essa demanda. E o segundo foi escrever sobre a publicidade médica, porque havia um descompasso no entendimento, na interpretação das resoluções, e a gente não conseguia fazer nenhuma autuação, porque alguém dizia, mas no Rio de Janeiro pode. Alagoas, por que não pode? Eu escrevi uma regra em 2011 e agora em 2023 uma segunda regra, que não vou falar sobre isso para vocês, mas é contando a minha trajetória. Mas o passo mais importante que eu dei lá no Conselho Federal de Medicina foi revogar 2 resoluções que trouxeram para a medicina brasileira um problema muito sério. Nós não temos nada contra o desejo de que a assistência seja dada da melhor forma, a garantia da assistência de qualidade seja uma busca contínua, mas nós tivemos que travar uma luta muito grande com quem estava desejando fechar os hospitais psiquiátricos, que é a luta que não foi. E o Conselho Federal de Medicina deu um grande impulso. Em 1994, aprovando 2 resoluções que eu disse quando o presidente Borafé acabou de aprovar, só tinha 5 na plateia contra eu e mais 4. Eu disse a ele, você Conselho Federal para passar essas resoluções. E você teve uma resolução adequada à psiquiatria, porque é necessário que a gente tenha estabelecimentos assistenciais com o perfil correto para tratar as pessoas que têm doença mental. E que, num determinado momento, precisa-se da internação em um hospital geral, você não tem como acomodar. Escrevemos a resolução 2057, os médicos que tiverem aqui podem acessar, vocês vão ver essa resolução, é um passo adiante na construção de uma instituição, de um estabelecimento de uma psiquiatria voltada para, na melhor das suas evolução, prestar a melhor assistência. Então fizemos isso está exposto no manual, eu estava vendo hoje, tem 1.216 folhas, né? Eu fico pensando como é que eu consegui fazer tudo isso, né? Foi paulatino, mas escrever a regra e definir o que a gente precisa ter para garantir assistência foi um trabalho exaustivo, mas o que eu vou falar para vocês hoje é sobre a regulamentação das clínicas médicas especializadas em dependência química. Isso foi uma evolução. E aí, tem uma outra história aqui no estado de Alagoas, na qual eu me insiro, mas a Tata General, compartilha dessa mesma ideia, o Santa Rita, minha esposa Iris, Claudendir Barco, Marina, Geraldo Campana. Sempre pensamos que a assistência psiquiátrica, ela precisa ser dada de tal forma que você receba a pessoa, acolha, dispense a atenção mais adequada às suas necessidades. Faça as prescrições medicamentosas mais seguras para tirar a pessoa daquele quadro agudo ou para manter a pessoa numa condição funcional para poder receber o tratamento de apoio psicológico e reabilitatório. E nós, imbuídos dessa ideia, vivemos aqui em Alagoas o que a gente chama de primeiro CAPS, foi o primeiro em Norte Nordeste chamado Sanitas. E lá a gente recebia, numa espécie de CAPS, internação dia ou turno, as pessoas que não eram dependentes químicos, doentes mentais com gravidade que precisavam de reabilitação, para fazer o apoio necessário a que eles se ajustassem ao mínimo de condições para uma vida familiar. Tivemos a sorte de
é integrar algumas pessoas ao trabalho. Mas o objetivo maior de qualquer tratamento é o de você tornar a pessoa funcional, que ela tenha condições de viver e interagir, mesmo que a doença não seja debelada por inteiro. E a questão da dependência química, na lei 10.216, ficou definido que existia várias formas de tratamento, voluntário, involuntário e compulsório. E o que é que vinha acontecendo? A Anvisa regularizou a comunidade terapêutica acolhedora, que não pode receber pessoas para ser tratadas com remédio, com prescrição médica, nem nada. E o Conselho Federal de Medicina não permite que médico vá para esse ambiente fazer prescrição, porque ela não tem medo. Se ele faz uma prescrição nesse ambiente, a pessoa sofre qualquer problema e não tem quem faça a abordagem correta para salvar, esse médico vai ser processado e possivelmente vai ser condenado. Eu próprio condenei um médico lá de São Paulo que ia de 15 em 15 dias numa comunidade terapêutica fazer prescrição e ir para casa. E nesse intervalo a pessoa morreu, sem a devida assistência durante o tratamento. Então, vem a necessidade de não deixe internar no hospital psiquiátrico, não levar para o hospital geral para fazer a desintoxicação, nem sempre é possível, porque a pessoa está num quadro de agitação intenso, requer cuidados intensivos. E nós vínhamos pensando até que veio um questionamento de 2015 sobre o lugar aonde você iria colocar o hospital psiquiátrico. E pela primeira vez nós escrevemos um parecer não é mais número, deve ser 10 de 2015, que abordava essa questão da infraestrutura mínima para dar assistência. E depois veio um desafio lá no Conselho Federal de Medicina para a gente pensar, refletir, porque você não tinha para onde levar as pessoas para internações voluntárias. E estavam levando essas pessoas para locais inadequados, sem a menor condição de dar assistência. E o bem maior, o maior patrimônio é a nossa vida. Se você tem a sua vida peregrinante, se você expõe a pessoa a risco e ela pode morrer, a gente não está dando o melhor de nós. E nesse contexto, nós começamos a pensar o perfil de um estabelecimento que fosse um misto de um hospital, como vocês vão ver, aonde a internação involuntária é feita com psiquiatras 24 horas, com equipe de enfermagem, com observação contínua. A gente descreveu o modelo minuciosamente. E um ambiente para as abordagens não medicamentosas, como uma estratégia definida, e a gente diz lá no parecer, o roteiro já está implantado no Roberto. O roteiro já está lá na 2153. Eu acabei de ver hoje. Um ambiente onde que a gente diz assim, só vamos fiscalizar se você disser que oferece. Se você diz que oferece a horticultura, que aí a gente vai ver os mínimos do estudo. Se você não oferece, a gente não vai fiscalizar. Se você tem um crescente a oferta de atividades, a gente vai conferir para saber se é porque é um equipamento médico, se há honestidade na relação da oferta e do serviço. E aí a gente colocou tudo que a gente conhece que pode facilitar uma boa integração à vida em comunidade. A estratégia médica é feita nas ocasiões em que essa pessoa tem risco de vida, risco para as outras pessoas, pessoas psicóticas, ou tem uma intercorrência durante o tratamento, que não é
não é uma coisa inusitada, todo mundo fica pensando que não pode acontecer nada. Pode, tem pneumonia, tem diarreia, tem febre, uma vida livre, e você não precisa mandar essa pessoa para fora desse ambiente, você vai tratar desse ambiente médico, supervisionado pelo médico plantonista e com a enfermagem vigilante. A gente estabeleceu 12 leitos para isso, 6 para as internações involuntárias de intoxicação, abordagem do quadro agudo, com dependência, e 6 leitos para que, havendo intercorrência, qualquer intercorrência médica, clínica, uma diarreia, pneumonia, você possa tratar antes de demandar essa pessoa para um ambiente onde a assistência seja mais complexa, caso não consiga abordar. Então está aqui. Então, a clínica médica, isso aqui é a emenda do parecer, são dispensados de assistência para atender a população vulnerável na mais complexa urgência, desde intervenções médicas seguras para a desintoxicação até as prescrições para tratar as comorbidades e promover o relacionamento, o restabelecimento das relações familiares, sociais e ocupacionais, sempre na busca da abstinência e vida saudável. E a busca é essa mesmo. A gente não está dizendo, garantimos isso, uma das críticas principais das internações é de que a internação não trata porque a pessoa tem recaídas. A recaída, ela é um fenômeno de uma doença de evolução crônica. Como o meu antecessor Alexandre estava dizendo aqui, você precisa ter estratégias para abordar as pessoas que tenham uma adesão consistente. Mas eu posso comentar um fato que aqui somente alguns poucos que estudaram, como a gente foi obrigado a ler Jasper, não é isso? Vai ler patologia, aprender coisas que hoje não se fala mais, é que cada pessoa veste o tratamento de acordo com a sua forma de ser. Tem pessoas que vestem o tratamento a partir dos 12 passos. E ele veste esse engajamento, esse envolvimento pela tentação de protagonismo, de valor que ele tem intimamente. Ele passa por isso, e é dentro dele que existe um valor que o motiva, o mobiliza. Mas tem pessoas que vão para esse mesmo ambiente e não respondem dessa forma. Mas ele adere a uma religião com perfil ortodoxo, aonde ele pode exercitar os fundamentos da fé, associado a uma interação social que o faz se sentir confortável. Ele abraça com toda certeza esse perfil comportamental, mas ele não se adaptou todo fácil. Tem outro que vai para uma corporação rígida, policial. E nessa corporação ele encontra a motivação para aqueles aspectos contidos dos impulsos da necessidade ser utilizado em benefício da sociedade. E ele ganha importância dentro dele, porque ele está executando a tarefa com o primor do que ele faz de melhor. Então, as variáveis do temperamento e as variáveis da personalidade precisam ser compreendidas nesse contexto. E aí a exigência de que todo mundo entre nesse ambiente e saia para a vida como se ali houvesse só mágica, não é possível esperar. As clínicas, elas estão aparelhadas para tratar a pessoa, desintoxicar e quebrar a intensidade do que se chama de fissura, do desejo de consumir a droga. Você quebra. E você quebra com o passar do tempo. Ainda agora o Alexandre estava dizendo aqui, 8 anos depois é que a pessoa começa a ter uma sensação de maturidade para introjetar determinado comportamento. Então você não vai construir essa convicção
em 6 meses, 9 meses, internação que você vai fazer, também o Geraldo quer craque nisso, o Geraldo livre que isso, ele vive. Entende por que esse Geraldo? O que você vai fazer é trazer essa pessoa para uma adesão, fazer com que essa pessoa confie nos passos que vai dar. E você sempre que for chamado de estender a mão para que essa pessoa se sinta amparada dentro do lugar. O abandono realmente não é a melhor escolha. A gente tem muita gente abandonada, tanto no aspecto da dependência física quanto nas doenças mentais. Agora mesmo já estão vagando, conversando assim, carregando um saco com lata vazia lá de refrigerante, conversando assim com alguma coisa na frente dele, porque naturalmente tem muito que ele não estava bem, teve sua saúde mental. Então, nós construímos esse parecer da clínica especializada e nós temos, sim, um entendimento de que houve muito afrouxamento, com acesso fácil às drogas. A gente precisa de uma contenção, precisa dizer que faz mal novamente, porque eu não sei se vocês lembram daquele fato, daquela criança que o pai colocou em frente a jaula do tigre lá em São Paulo. Estão lembrados? E o tigre veio e arrancou o braço da criancinha. O que é que vocês deduziram disso? O pai perdeu a noção de perigo. E existe na sociedade uma coisa atualmente que faz com que você tenha perdido a noção de perigo, que é um afrouxamento, é uma relativização das questões que não faz você despertar para o risco do abismo. As regras das drogas precisam ser realmente rigorosas. Não é o afrouxamento da relação com a oferta que vai fazer você resolver o problema de quem consome. Porque o problema de quem consome é você ter a oferta. E nós entendemos isso como uma coisa muito cristalina. O Conselho Federal da Justiça tem uma posição contrária à liberação das drogas, qualquer uma. A maconha é leve, não é porque é volátil, que é leve. As perturbações que causam no aparelho psíquico são gravíssimas nas pessoas que têm propensão a desenvolver como o álcool. O álcool é problemático para uma parcela significativa da população, para não. Então, o nosso entendimento é que para que você oferecer, se você sabe que um potencial de 10% das pessoas que têm contato com a maconha vai desenvolver dependência. Nós estamos contra essa disposição, que é um debate contínuo, né? Favoráveis e antagônicos. Mas vamos lá. A repressão não modificou o consumo, e a ideia de que pode fazer o que quer com o seu corpo, por conta das liberdades individuais, não é bem o que a gente entende. Porque se uma pessoa chegar e disser para o médico, corta o meu braço, não estou gostando dele, o médico não vai cortar. Tudo tem uma crítica e um limite. E eu vou passar essa parte aqui, que eu já falei, essa questão da tolerância. E a solução é necessária uma estratégia da criação da política sobre drogas que estimule a abstinência como estratégia para a sobriedade, remetendo a redução de danos ao mínimo, sempre com o foco de estimular e fazendo reconhecer que a grande meta é a ausência de contato com as drogas. Essa é a meta. O Alcoólico Anônimo diz isso, não é isso? É vive em primeiro lugar. Bom, então, nós temos o Centro de Atenção Social e o Convívio Gerais, previsto nas portarias ministeriais, e a gente relaciona bem, por exemplo, o Hospital Geral, a área especial de tratamento químico
em um hospital especializado de psiquiatria, ou em ambiente médico específico para tratar integralmente a necessidade dos dependentes químicos, com o apoio das famílias, na tentativa de desenvolver a sociedade e devolver à sociedade uma pessoa abstêmia. Nós mudamos a nomenclatura. E eu vou dizer a vocês por quê. Durante quase 20 anos, eu estive na Clínica Polícia Pernambucano, com Pedro Teixeira, Garângelo e Claudemir, essa mesma turma, né? Fazendo um esforço de desenvolver no hospital psiquiátrico uma comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica no sentido mais primário. É isso? Comunidade terapêutica funcionando dentro do hospital psiquiátrico. E no manicômio judiciário, durante, me aposentei lá, entre 1982 a 1996, instituí com uma banda dos profissionais de lá um modelo de comunidade terapêutica dentro do Centro Psiquiátrico Judiciário e com o entendimento psicanalítico. Era um esforço muito grande a gente fazer funcionar e trabalhar não a questão da ocupação, mas a relação com a tarefa e principalmente a relação da equipe com a comunidade e entre os próprios membros da equipe e os pacientes para fazer a leitura dos psicanalistas. Era muita coisa, né? A gente trabalhava basicamente com as respostas que a gente esperava, a gente analisava em cada provocação que havia, em cada descumprimento de tarefa, o que é que aquela pessoa estava querendo que a gente respondesse com estratégia de abordagem. No movimento psicanalítico, quem conhece a psicanálise sabe que você faz a leitura pela conta de transferência. Nós fizemos isso. E quando eu escrevi a primeira regra na Resolução 2056, eu chamei de comunidade terapêutica de natureza médica, mas quando o pessoal ia fiscalizar, não encontrava nenhum respaldo que permitisse fazer uma identidade própria, trazer uma identidade própria da comunidade terapêutica de natureza médica, e nós criamos então essa nomenclatura clínica médica especializada em dependência química, que está na Resolução 2153 do manual, que serve para entrar lá, a parte 681 enorme. Aí vocês vão ver que tem um perfil. É de natureza médica, existe médico plantonista 24 horas, médico assistente, médico plantonista médico vertical, médico assistente ao médico horizontal para fazer prescrições diárias ou prescrição 2 ou 3 vezes por semana. E a equipe completa, com médicos, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, uma peça importantíssima nessa estratégia é o terapeuta ocupacional, o fisicultor, especialista em exercício e outras pessoas. E mais, nós entendemos que o apoio deve ser dado, pode ser dado por pessoas que estão no processo de reabilitação ou que estão abstêmios e têm a experiência própria como exemplo para poder ajudar os que estão em busca de alguma lei. E colocamos aqui, dentro dessa estrutura. Bom, aqui são os diversos instrumentos que foram escritos. Desta parte, essa produção foi feita por mim no Conselho Federal de Medicina. E aqui está a palavra-chave, instrumento integrativo, que é o que a gente precisa, não é medicina integrativa não, são instrumentos integrativos, que façam com que toda a energia dentro daquele ambiente convirja para a execução de uma tarefa. A tarefa é o passo mais importante, não pela execução da tarefa, até pela transgressão de executar a tarefa.
porque ela é quem mobiliza as discussões. Por que fez, por que não fez, qual é a mensagem que está sendo dada pela rebeldia, qual é a mensagem que está sendo dada pela mansidão. Isso faz com que a comunidade se integre com esses diálogos. A gente discutiu exaustivamente durante 22 anos. E pela necessidade que a lei impôs, a lei 13.84019, conjugada com a lei de 2016, que exige um ambiente próprio para tratar as pessoas com dependência química e necessita de assistência médica. Diferentemente da comunidade acolhedora, que também está nessa lei, ela é diferente e requer toda uma estratégia de construção para que você aborde essa problemática. Então, está aqui os instrumentos que nós tínhamos. Agora, quando internar involuntariamente, é preciso que entenda que não é qualquer pessoa, nem por qualquer razão, que você interna involuntariamente. Isso está na resolução 2057 e da 2055. O paciente com doença mental somente poderá ser internado voluntariamente se, em função de sua doença, apresentar as seguintes condições, inclusive para aquelas situações evidentes para emergência médica: incapacidade grave de autocuidados, risco de vida ou de prejuízo grave à saúde, risco de auto-heteroagressão, risco de prejuízo moral ou patrimonial, risco de agressão à ordem pública. Pode parecer irrelevante algumas coisas que possam sair com essa tolerância que a sociedade está sendo estimulada a ter, mas não é. Uma pessoa que cria desarmonia na ordem pública pode sofrer uma ação repressiva intensa, porque a pessoa não sabe que está provocando dano, e quando chega o sistema de segurança, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar conter, e às vezes pode ter excesso. Ninguém sabe se é doença, se não é doença, se é dependência, se não é dependência. Então, a gente está sempre orientando a que, se chegar com qualquer dessas condições aqui, o médico faça a internação voluntária. E o risco à saúde, cumprir incapacidade grave de autocuidados, graves sintomas de abstinência a substância psicoativa, intoxicação intensa por substância psicoativa e ou grave quadro de dependência. E aqui segue que a lei determina, o diretor técnico comunica ao Ministério Público essa internação involuntária. Bom, então o ambiente precisa ter psicofármacos, supervisão 24 horas de enfermagem, um posto de enfermagem geral para 80 leitos, mas para esse ambiente aqui é posto para 12 leitos, no ambiente médico. Consultório do plantonista, quarto de repouso do médico e basta um médico plantonista para qualquer quantidade de pacientes, portanto é 400 na resolução. Enfermeiro e técnico de enfermagem para a parte médica e postos para pequenos procedimentos, porque pode acontecer acidentes, a pessoa pode se cortar, sofrer um tombo, e é preciso que você tenha equipamento para os primeiros socorros dentro desse atendimento. Aqui os leitos para as enfermarias de observação. Essa parte é uma parte médica, os leitos precisam seguir as regras da Anvisa para assistência médica. Os espaços de caráter de coletudo. Isso aqui é um ambiente não medicamentoso. O ambiente medicamentoso é um hospital, pequeno hospital, e o não medicamentoso é um ambiente geral, coletivo, onde você tem todas essas atividades a serem desenvolvidas, inclusive integrando uns grupos de apoio de qualquer natureza, religiosos, temáticos e tudo mais.
espaço para terapia ocupacional, para outras oficinas, área de esporte, lazer, espaço para jogo de salão, serviço de vídeo, nutrição, a presença dos outros profissionais, outras ações de intervenções não previstas, que aí eu fiquei sabendo, conversando com o Roberto, o Hélio, o Rani, que estava discutindo, construindo, que outras possibilidades eram oferecidas. E a gente está dizendo aqui, olha, vamos colocar, desde que seja para beneficiar a assistência e dar segurança à assistência, nada melhor. E as questões da internação voluntária, pode se transformar em voluntária, e a questão sobre o papel do médico nessa estrutura. Existe uma lei que regula os status privativos dos médicos, internar e dar alta é algo privativo do médico. É preciso que o médico tenha consciência disso. O ato do médico é muito solitário. Ele responde solitariamente por cada ato privativo que está assim na lei. Então, ele pode até conversar, consultar, mas quando ele toma uma decisão, somente ele, na solidão da sua decisão, é que vai responder pelo que faz. E nós temos uma série de informações, eu vou deixar essa apresentação para vocês. Essa aqui é a infraestrutura geral, né? Esses estabelecimentos precisam estar inscritos nos conselhos de medicina e estar de acordo com as exigências que esse roteiro de fiscalização exige para a segurança do ato médico. Eu quero dizer a vocês que são trabalhos exaustivos, não vão fazer construir do dia para a noite. Isso demandou incontáveis reuniões com a Câmara Técnica de Psiquiatria, consulta aos especialistas de dependência química, não construir sem ouvir o pessoal da FEBRAS e outras instituições, porque não é na nossa cabeça, a gente organiza o que a sociedade está nos apresentando. Eu acho que com esse parecer, a gente trouxe uma lei. Recentemente, a Anvisa nos referendou dizendo que não é preciso uma regra da Anvisa para estabelecer alguns critérios, porque no próprio parecer nós dissemos o que é exigível a RDC 50 e algumas outras resoluções colegiadas da Anvisa, para que a gente tenha a segurança necessária para a assistência às pessoas que necessitam essa questão de dependência química. Então, muito obrigado a vocês, está em cima da hora. Obrigado.